Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Vamos ver o que Paulo escreveu na sua segunda carta para Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2. Já acharam? Está escrito assim: E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Amém? Eu vou ler de novo, preste atenção. E o que de mim, Paulo está dizendo para Timóteo, entre muitas testemunhas, quer dizer, o ensino dele foi público e pessoas sabiam o que ele havia ensinado. Ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Há uma guerra em curso. Há uma guerra em andamento. Não é guerra contra a carne nem contra o sangue. Há uma guerra espiritual. E apesar dela ser uma guerra que se trava nos ares, ela produz muito mais baixas do que qualquer artefato nuclear que o ser humano já deflagrou para destruir a sua própria espécie. Não há instrumento bélico que se possa comparar em termos destrutivos a esta guerra espiritual para a qual eu e você fomos alistados. Você tem que estar consciente disso. Você foi convocado para uma guerra. Você está no meio de uma batalha. E o diabo usa, entre outras armas, justamente o oposto das qualificações que Paulo está recomendando para Timóteo, que naquele momento já havia superado o grau de ser apenas um adjunto ou um estagiário. Paulo sabia que o momento dele cessar o seu combate se aproximava e que Timóteo deveria sucedê-lo na organização daquele exército que avançava contra as fileiras inimigas. E ele recomenda então para Timóteo: homens assim, 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 porque estamos numa guerra. Timóteo vai continuar a guerra. Ocorre que Timóteo também já passou, mas a guerra continua. E nós estamos no meio da batalha. E esta recomendação mostra quais são as qualidades dos guerreiros. E o diabo atua justamente no oposto, no inverso. Por isso eu vou ler mais uma vez apenas o versículo 4. E cada pessoa que está aqui na sede nacional da Paz e Vida comigo, repete em seguida. Vamos lá. Ninguém. Ou seja, ninguém mesmo. Ninguém que milita. Quer dizer, a palavra militar, que a gente pensa que é só um substantivo, também é um verbo. Porque quer dizer lutar.
Você é um militar de Deus, amém? O militar é aquele que luta, é aquele que milita. Ninguém que milita, olha só. Então vamos de novo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Amém? Você quer ouvir esta palavra? Eu estou contemplando aqui o exército mais poderoso na face da terra. Você sabe que o exército de Israel, no nosso tempo, é um exército altamente qualificado. Ali a mulher é obrigada a servir também o Estado, a prestar serviço militar. A pessoa interrompe a vida, a faculdade, ensino, separa-se da família e até as mulheres são obrigadas a servir o exército. E já está comprovado, para a vergonha de muitos homens do Oriente Médio, que uma mulher combatente em Israel, ela equivale a 2 soldados inimigos. E está comprovado também que um soldado israelense equivale a 7 soldados inimigos. Cumprindo-se a palavra que Deus tinha dito para Moisés em Deuteronômio: por um caminho virão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. Não é? Deus cumpre a palavra. Agora você, preste atenção, é superior ao exército de Israel. Porque você não luta nem com metralhadoras, nem com granada, nem com aeronaves militares, mas você luta com o poder do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não há arma mais poderosa do que essa. Não há arma mais poderosa do que o nome do Senhor Jesus. Então você que foi alistado para esta guerra, você que está de posse destas armas, aplaude, abre a boca, dá glória, glorifique, exalta. Isso, glorifique e exalta o nome do Senhor. Oh glória! Oh glória! Esse é o alarido do arraial do exército do Deus vivo. Vamos fazer esse alarido ser ouvido no inferno. Vamos fazer esse alarido ser ouvido no mundo. Vamos fazer esse alarido ser ouvido no esconderijo do inimigo. Mas vamos fazer esse alarido de vitória ser ouvido diante do trono de Deus. Oh glória! Isso, vai glorificando, vai aplaudindo e vai glorificando. Você que está ouvindo pela rádio, você que está acompanhando pela internet, glorifique a Deus conosco agora. Vamos aumentar esse alarido de vitória. Oh glória! Senhor nosso Deus e nosso Pai, esse é o alarido dos vitoriosos, é o alarido do teu exército, e esse exército está agora te glorificando, te exaltando. Abre o céu para receber, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra vai ser pregada agora. Vem tomar o lugar do pregador, vem tomar a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar quem tiver lugar, por favor. Paulo tratava Timóteo de filho, você vê isso aqui na abertura do capítulo 2. Timóteo não era filho carnal, mas filho espiritual. E ele falando então com seu filho na fé, ele diz para que esse filho se fortifique na graça, isto é, que jamais queira se fortalecer por seus próprios méritos. Paulo está falando com um bravo soldado, um valente soldado. Mas todo soldado precisa se fortalecer. E Paulo então é claro: não deixe subir na tua cabeça, Timóteo,
que você hoje é importante para o reino. Não deixe subir na tua cabeça que você está à frente de um grande exército. Não se fortaleça na tua própria capacidade, inteligência ou mérito próprio, mas fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Ou seja, toda a força que você obter para enfrentar esta batalha, jamais poderá ser da tua própria capacidade, e sim da capacidade que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fortifica-te nesta graça. Ou seja, não começa a dar uma de fariseu, ou de santarrão, ou de bater no peito, ou de achar que merece, ou se julgar melhor do que os outros. Continue confiando na graça. Continue confiando no Senhor Jesus e no poder de Deus e não nas tuas próprias forças. Então ele abre assim a saudação, esse conselho. E agora Paulo relembra que Timóteo deve passar para a frente aquilo que ele recebeu. Assim como Paulo passou para Timóteo o que havia recebido, Timóteo deve também passar para a frente aquilo que recebeu. E é exatamente isso que proporciona o crescimento do reino de Deus. Porque nós podemos pregar muito, clamar muito, para encher a igreja. E o bom pregador, o bom obreiro, o bom soldado de Cristo faz isto e deve fazer isso para trazer povo para a casa de Deus. Mas este povo que chega na casa de Deus tem que ser ensinado e treinado para servir o Senhor Jesus e continuar o trabalho que nós começamos. Paulo deixa então isso claro para Timóteo. E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. E aqui, amados, ele dá o requisito do currículo que um homem de Deus, uma mulher de Deus, um obreiro de Deus deve ter para fazer a obra do Senhor. E ele diz que tal pessoa deve ser primeiramente fiel. E que essa pessoa deve ser idônea também. A palavra idônea, juridicamente, envolve honestidade. Mas a palavra em si se refere à capacidade. A pessoa ser apta. Então veja aqui, fiel e apto. Reforçando que juridicamente o idôneo também deve ser uma pessoa honesta para aquele trabalho para o qual ela está sendo convocada. Continuando aqui, para também ensinarem os outros. O ensino tem que ser passado para frente. Uma igreja que se baseia só na pregação e não se aprofunda no ensino das pessoas, é uma igreja que não vai criar raízes e nunca será uma igreja forte. O povo nunca será enraizado na igreja. A pregação tem a capacidade de fazer a pessoa crer, acreditar, não é? E a fé vem pelo ouvir, e isso faz com que a pessoa tome a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Mas imediatamente tal pessoa deve ser ensinada. O ensino, fazer discípulos. Por toda parte onde eu tenho passado, eu insisto com os pastores, eu insisto com os membros, falem do curso básico de teologia, falem do curso grátis de discipulado, evangelizem com isso. Eu tenho falado para os pastores, peguem aquele folhetinho que diz conheça mais sobre a vida de Jesus, que oferece o curso grátis de discipulado, que promete grátis o livro Jesus e o Evangelho reunido no final do curso. Distribuam aos milhões.
Nada de pegar folhetinho sem sal, sem açúcar, carimbar ali o endereço da igreja e ficar distribuindo no ponto de ônibus, na estação de trem, na praça. A pessoa recebe aquilo e joga fora. As pessoas não dão valor. Utilize para o evangelismo algo que promete ensinar as pessoas. Porque as pessoas precisam receber ensinamento. A ordem de Jesus é pregar o evangelho a cada criatura e fazer discípulos de todas as nações. Fazer alunos, ensinar pessoas. Quem é idôneo, isto é capaz, vai fazer isso. Porque tem capacidade para fazer isso. E continuando aqui nesse ensinamento, nessa orientação que o apóstolo Paulo está dando para Timóteo, ele diz que quando estes homens, quando estas pessoas idôneas e fiéis começarem a ensinar os outros, isto deve ser pelo exemplo. E o exemplo muitas vezes fala mais alto até do que a pregação. Uma pregação muitas vezes comove alguém, não é? Mas o exemplo contagia. A pessoa começa a querer desejar ser igual àquele bom exemplo. Se você for um bom pregador, uma boa pregadora, um bom mestre, uma pessoa que ensina, as pessoas vão começar a olhar para você e dizer: eu queria ser igual a esta pessoa. Queria fazer do jeito que ela faz. Gostaria de ter a mesma unção e fazer o mesmo trabalho. Aí o exemplo acaba se tornando poderoso. É o que Paulo está dizendo aqui. Olha, eu passei para você, agora você passe para outras pessoas idôneas e fiéis, para que essas pessoas idôneas e fiéis, através do exemplo, ensinem outras pessoas. O que está sendo orientado aqui, amados, e que é importante nessa recomendação? A fidelidade e a capacidade. A capacidade deve ser levada em conta no momento de se escolher alguém. Não se escolherá uma pessoa incapaz. E eu não estou falando de estudo, nem de teologia, nem de diploma. A capacidade que a pessoa tem de transmitir a verdade através do seu exemplo. Uma pessoa que é uma pregação viva, que realmente dá testemunho da sua fé. Veja isso aqui, ó. Fiel e capaz, idôneo, não é? Apto. Quando Jesus Cristo contou a parábola dos talentos, ele falou: o reino dos céus é semelhante a um homem que se ausentou da sua terra por um bom tempo, mas antes chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens, e para um deu 5 talentos, para outro deu 2 talentos, para outro deu 1 talento, conforme a sua capacidade. Não é assim que você lê na parábola dos talentos? Conforme a capacidade de cada um. E aí o Senhor, ele se ausenta, vai para uma terra distante. E os servos vão negociar. O que ganhou 5 talentos, negociou e ganhou mais 5. O que havia recebido 2 talentos, negociou e ganhou mais 2 talentos. Mas o que recebeu 1 talento, ele enterrou o seu talento no chão, envolveu num lenço e enterrou, e não negociou. Muito tempo depois o Senhor voltou e quis fazer ajuste de contas com seus servos. Chamou o que tinha recebido 5 talentos e lhe disse: o que você fez com os talentos que eu te dei? Ah, eu negociei e ganhei mais 5. O que o Senhor disse para tal servo? Ô servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Faça parte desta alegria. Quando chamou o que ele tinha recebido 2 talentos, perguntou: o que você fez com os talentos que eu te dei? Ah, o Senhor me deu 2, eu ganhei mais 2, aqui tem 4. E que ele disse para aquele servo? A mesma coisa. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que nós notamos nisso? Porque ele mesmo recrutou obreiros para fazerem o que ele fazia. Na volta,
O que foi que ele elogiou? Senhor, tu me deste 5, eu ganhei mais 5. Por acaso o Senhor disse, como você é competente? Que capacidade, hein? Foi isso que o Senhor louvou? Não foi a capacidade que foi louvada. Não foi. Foi o quê? A fidelidade. Temos que ser capazes para fazer a obra de Deus, não é? Temos que mostrar essa capacidade através do nosso exemplo e do nosso testemunho. Passar à frente aquilo que nós recebemos. Multiplicar os talentos. Multiplicar as vidas. Ganhar muitas almas. Mas quando o Senhor Jesus voltar, Ele não vai dizer, olha, você tem teologia, você tem PhD, você tem curso no exterior, você fala muitos idiomas, parabéns, você tem muita capacidade. Não é isso que Ele vai dizer. Mas desde o menor servo até o maior, que produzir bom resultado, que demonstrar capacidade, Ele vai dizer principalmente, é a tua fidelidade que eu recompenso. O que eu entreguei na tua mão, você foi fiel e multiplicou, e está devolvendo muito mais do que recebeu. Por isso que Paulo, ele orienta Timóteo, procura pessoas fiéis, idôneas, capazes. É isso que vale a pena. E a pessoa, quando começa a passar para a frente aquilo que recebeu, e faz isso através do exemplo, essa pessoa é sábia. Porque não adianta nada, mas eu pregar uma coisa aqui em cima e lá fora eu fazer outra, não é? Ou em particular com vocês chegarem à conclusão que eu no púlpito sou uma pessoa, nos bastidores eu sou outra, não é? Se vocês me conhecerem intimamente, e muitos me conhecem, se vissem em mim uma contradição de vida, iriam espalhar isso, comentar isso. Seria motivo de escândalo. Olha só, no altar ele é uma pessoa, fora do altar é um perdido, não é? Se eu fosse assim, por mais que eu pregasse, por mais que eu tivesse a capacidade de pregar, eu seria como um pai que numa mão dá um pão para o filho, não é? Um bom sermão seria isso. Mas que pelo mau exemplo estaria com a outra mão entregando um escorpião. O que o Senhor Jesus está louvando? E o que Ele quer louvar na tua vida? E o que Ele requer de cada um de nós que foi convocado para esta guerra? É que nesta mão você tem o pão da vida para dar às pessoas que estão precisando, e nesta outra mão a água da vida, uma vida santificada pelo Espírito Santo de Deus, uma vida onde você dá exemplos que podem ser seguidos, que as pessoas não vão ter receio de seguir. Continuando aqui, meu amado, façam isso, ensinem os outros, você tem que ensinar os outros. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a cada criatura. Pregar é a primeira missão. Mas Ele também disse, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinar, amados. Ensinar o tempo todo, não é só pregar. É lógico que a nossa primeira visão é pregar e arrebatar multidões. Os sonhos de todo mundo é esse. Quero pregar e emocionar todo mundo. Bobagem. Um pregador que só emociona as pessoas, ele é louvado pelas multidões. Mas quando um pregador prega e ensina, não é o pregador que é louvado, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não precisamos de prestígio, nem de fama, nem de honra, nem de glória.
Nós não queremos que ninguém fique glorificando a nossa vida. Nós queremos que o nosso Senhor seja glorificado. Nós queremos que o nosso Senhor seja exaltado. É pregação e ensino. Você tem que dedicar a tua vida a ensinar as pessoas. Pregar e ensinar. Não entre naquela, puxa, eu fiz uma pregação, ninguém aplaudiu. Mas eu preparei um ensino tão bom. Pode ter certeza que produz mais resultado uma pregação recheada de conteúdo e ensinamentos do que uma pregação simplesmente emotiva e cheia de gritos, que é o que a gente mais vê hoje em dia nos altares por aí. Só se ouve gritos. A pessoa quer emocionar os outros. O pregador quer ser louvado, ele quer descer do púlpito e todo mundo beijando ele, abraçando ele. Querido, o homem idôneo, o servo fiel, a pessoa realmente capaz, prega a palavra de Deus. Ensina o que Jesus Cristo ensinou. Transmite isso para outras pessoas. Contagia essas pessoas para que façam a mesma coisa que ele está fazendo. E aí, quando você vive desta maneira, não será você que será louvado pelos homens, mas o nosso Senhor Jesus. Porém, quando Jesus voltar, é Ele que vai louvar você. Não serão as multidões, é Ele que vai dizer: servo bom e fiel, serva boa e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Continuando aqui a orientação de Paulo para Timóteo. Ele diz assim, não é? No versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Você pensa que é possível viver o ministério, ou trabalhar no exército do Deus vivo, ou guerrear as guerras do Senhor sem sofrimento? Olha aqui, ó. Bom soldado. Quem que é o bom soldado? Vamos ver no exército do mundo. No exército do mundo, o bom soldado é aquele que é disciplinado. O bom soldado é aquele que é obediente. O bom soldado é aquele que respeita a hierarquia. O bom soldado é aquele que é valente. O bom soldado é aquele que obedece às ordens com fidelidade, e se é para ir para o ataque ou para o campo de batalha, onde a batalha é mais ferrenha, ele vai, ele não questiona. O bom soldado é aquele que não se acovarda diante da crueldade da luta. O bom soldado é aquele que não deserta nunca. O bom soldado é aquele que nunca trai a pátria. Eu estou falando de um exército do mundo. Mas você faz parte de um exército muito mais honrado, de um exército muito mais poderoso. Então seja disciplinado. Um bom soldado não pode ser indisciplinado. Seja disciplinado, porque você não obedece a homens, você obedece diretamente ao nosso general, que é Jesus Cristo. Mas se ele colocou um sargento acima de você, então seja disciplinado com o sargento, obedeça a hierarquia. O bom soldado, ele é valente, ele não se acovarda, pode ser a batalha que for, e ele obedece às ordens com fidelidade. Eu gostei de uma vez, eu estava no Rio de Janeiro, e o pastor Marcos ainda estava aqui na sede nacional em São Paulo, e ele me comunicou que estava fazendo algumas transferências de pastores. E ele me disse que ligou para um pastor que estava à frente de uma igreja e disse assim: pastor, arruma tua mala que amanhã você vai assumir a igreja em tal lugar. E o pastor Marcos me ligou para fazer um comentário. Pastor Júnior, eu fiquei admirado. Aquele pastor não perguntou para mim para onde eu vou, para qual igreja, para qual cidade, para qual lugar. Aquele pastor do outro lado da linha me disse assim: sim, senhor, e desligou o telefone. No dia seguinte ele já estava de mala pronta, querendo saber para onde ia. Esse é um bom soldado de Cristo.
Depois eu vou perguntar para o pastor Marcos qual o pastor que falou isso para ele. Mas olha que exemplo bom para todos nós, hein? Obedeceu imediatamente, não ficou com história, porque minha esposa trabalha, ou meu filho está na escola, ou eu não posso, ou eu gosto daqui, ou para onde eu vou, não ficou com história. Simplesmente obedeceu à hierarquia. Causou admiração até no diretor do estado de São Paulo, então à época. Que exemplo! E foi. Depois eu quero saber com o pastor Marcos como ele está indo. Tenho certeza que está indo bem. Tenho certeza absoluta que está indo bem. Para onde quer que for um bom soldado deste, ele vai ter vitória em nome de Jesus Cristo. Porque ele honra a hierarquia. Ele é disciplinado, ele é obediente e ele é corajoso. Ele sabe que para onde ele for, ele vai ter vitória em nome de Jesus Cristo. Aonde ele for, ele vai ser honrado. E olha só, se a batalha é terrível, ele não se acovarda, ele não deserta. Você sabe que um soldado no mundo, quando ele deserta, ele vai para a corte marcial, não é? Em alguns países é até fuzilado. Em países mais civilizados, ele vai pegar muitos anos de prisão por ser desertor e perde inclusive os direitos políticos. Perde até os direitos de cidadão como desertor. Então, o bom soldado, ele não pode ser desertor. Não pode ser traidor. Ele tem que lutar o bom combate. Sofre, olha só, esse é o dado que eu quero te passar. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo está mostrando para Timóteo que é maravilhoso fazer a obra de Deus, mas não é simplesmente essa coisa romântica, maravilhosa, bonita, gloriosa. Tem sofrimento. Não se iluda, tem sofrimento para fazer a obra de Deus. E como a gente sofre, amados. Paulo que o diga. Paulo, antes de converter, era Saulo, perseguia os cristãos, arrastava homens e mulheres com correntes, lançava nas cadeias, torturava para que eles blasfemassem de Jesus Cristo, até que ele teve um encontro real com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ao meio-dia. Uma luz tão forte e resplandecente o envolveu e ele ficou cego. E ficou 3 dias sem comer nem beber, em jejum, sem saber o que fazer. Levaram ele lá na cidade de Damasco para uma rua chamada Direita, na casa de um certo Judas. Então, Jesus, ao 3º dia, fala para um servo chamado Ananias: vai lá em Damasco, na rua Direita. Pergunta por um tal de Saulo, que está na casa de Judas. Ele teve uma visão que um homem entrava ali e orava por ele para que ele voltasse a enxergar. Vai lá, o nome dele é Saulo. Aí Ananias falou: Senhor, não dá. Eu já ouvi de muitos a respeito desse homem. Todo mundo fala dele. Ele é cruel, ele é sanguinário. Ele tem ordem das autoridades para perseguir o teu povo. Ananias não sabia que Jesus já tinha falado com Saulo no caminho de Damasco. Ananias está pichando Saulo. Nem pensar, Senhor. Não vou orar por ele, não. Aí Jesus falou para Ananias: vai, meu servo, vai. Ora por ele. Porque aquele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos judeus e dos reis e do povo e dos estrangeiros. Vai. E eu mostrarei para ele o quanto deve padecer por causa do meu nome. Não é que Jesus Cristo queria pegar o Saulo e falar: agora você vai penar, agora você vai sofrer para trabalhar para mim. Mas Jesus Cristo ia mostrar para ele o prazer de ser fiel, mesmo em meio a grande sofrimento, padecendo muito. Então, quando Paulo escreve para Timóteo: sofre comigo, ele está falando de cátedra. Ele sabe do que está falando, porque ele já sofreu muito. Vamos ver um pouquinho desse sofrimento aqui na 2ª carta
aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Olha só, vamos comigo. Olha o que Paulo declarou de pena própria, hein? De punho próprio. O que ele sofreu. Isso que ele conta aqui é só uma parte. Leia depois as outras cartas para você ter uma visão mais completa do sofrimento. Isso aqui é um resumo, ó. Ele diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, isto é, os estrangeiros, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Além de tudo que ele sofria, aparecia auxiliares, adjuntos, né? Além de tudo que ele sofria, apareciam pastores para dizer: o que eu faço, apóstolo Paulo? A minha igreja está assim. E outro aparecia: o que eu faço, apóstolo Paulo? A igreja lá está assim. Paulo podia virar: não me amole que eu já estou cheio de problema, vai. Não dá vontade de falar isso? Não me amole, eu estou com tanto problema, vai. Mas ele falava: pois não, vamos resolver isso. Sofri como sofria. Além dos próprios problemas, ele sofria com os problemas dos irmãos e sofria com os problemas do ministério. Sofria muito. Ele sentia opressão pelo cuidado de todas as igrejas. Agora, vamos ver uma coisa aqui, amados, que além de tudo, além de todo esse sofrimento, ele tinha que manter o bom exemplo para não escandalizar. Olha só, porque às vezes, devido à sobrecarga, você pode sentir um impulso de reagir mal, de tratar mal as pessoas. Mas Paulo, ele sabia que o exemplo era importantíssimo para edificar vidas. Então vamos comigo aqui na segunda carta, mesmo no capítulo 6 agora. Vamos ler o versículo 3. Olha o que ele escreve: não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Esse é um exemplo, hein? Que exemplo, que homem! Você sabe, quando Paulo disse: sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo, tem sofrimento no ministério, tem que sofrer junto. Não é esse mar de rosas. É legal fazer a obra, principalmente pela expectativa da recompensa que logo chegará. Mas não é fácil, é trabalhoso, é difícil, exige sacrifícios, exige renúncia. Além de todas as qualidades que você deve ter, ainda observar tudo isso daqui e saber, estar consciente do sofrimento que está proposto. Você sabe, José, muito tempo antes de Cristo, sofreu muito.
foi lançado numa cova sem água, foi vendido como escravo pelos midianitas, não é? Foi servir na casa de Potifar, foi acusado injustamente de estupro, ficou preso 3 anos, sendo inocente, sofreu muito. Quando ele chegou lá na cadeia, primeiramente colocaram um grilhão de ferro no pescoço dele, como se fosse um animal. Algemaram os seus pés e as suas mãos. Ficou acorrentado no tronco dentro da cela, até conquistar o carcereiro pelo seu bom exemplo, até comover o carcereiro pelo seu testemunho de vida. José era uma pregação viva, mas ele ficou naquele sofrimento 3 anos dentro do cárcere. Ele trazia nos pulsos e no pescoço as marcas das cadeias de ferro, mas ele se manteve fiel, idôneo e capaz, honesto mesmo naquela posição degradante, fiel a Deus apesar de todos os obstáculos. Mas 3 anos depois, a corrente de ferro que estava no seu pescoço, a algema de ferro que estava no seu pulso, tudo isso foi transformado. As algemas dos seus pulsos foram transformados num anel de poder colocado na sua mão direita pelo próprio faraó. E a cadeia de ferro que ficava no seu pescoço feito uma coleira, foi convertida num colar de ouro. E ele se tornou o homem mais importante e o governante do Egito, abaixo apenas de Faraó. E por que ele chegou naquela posição? Porque ele foi fiel a Deus. Ele se manteve íntegro, ele se manteve idôneo. O sofrimento para ele não foi motivo de queda. O sofrimento para ele foi motivo de exaltação e de glórias a Deus. Você quer falar bem de Jesus? Quer ser um bom pregador? Quer transmitir com convicção a mensagem do Evangelho? E a mensagem principal do Evangelho é Cristo crucificado. Quer comover as pessoas com um sacrifício tão amoroso? Você precisa se aproximar da cruz de Cristo, observar os detalhes daquele sofredor, ficar familiarizado com tal sofrimento, sentir horror por aquele sofrimento. Porque quanto mais perto você chega da cruz, mais você tem uma visão do que é um verdadeiro sofrimento. O que nós sofremos e o que Paulo sofreu, isso é fichinha. Quando você se aproxima da cruz de Cristo, aí você tem uma noção verdadeira do que é realmente sofrer por amor a Jesus Cristo. Aí você vai saber o que é realmente sofrer para fazer a obra de Deus. Porque ninguém sofreu mais do que Jesus Cristo para cumprir fielmente a missão que recebeu do Pai. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Quer convencer as pessoas da realidade que Jesus passou e da realidade do poder do Evangelho de transformar? Se aproxime mais da cruz de Cristo. Olhe bem para as feridas. Olhe bem para aquele Cristo crucificado. Não estou falando para você olhar para um ídolo, para uma imagem feita por um artista. Estou dizendo para você entender o que ele padeceu por causa do Evangelho, por causa do amor a Deus e principalmente por causa do amor às almas. Porque fazer a pregação do Evangelho tem que se ter uma visão do amor às almas e do amor a Deus. Padecer por causa das almas. Jesus suportou todas as afrontas e tanto sofrimento por causa do amor a Deus e o amor às almas. Quando nós padecemos, quando nós sofremos, quando nós somos injuriados por causa do Evangelho, quando nós padecemos violentamente, nada nos impede, nada nos fará voltar atrás, porque nós estamos enxergando as multidões que precisam conhecer o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse sim padeceu por todos nós. Ninguém sofreu, ninguém padeceu como Ele padeceu, e Ele sofreu para ganhar almas. Se nós padecemos, é para ganhar vidas para Jesus Cristo. Quando Paulo diz, sofre comigo as aflições, como bom soldado, soldado de Jesus Cristo, sofre comigo. Há sofrimento em fazer a obra, mas muito sofrimento.
E no versículo 4 agora, me acompanhe, eu retornei para a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4 agora. E eu vou terminar a mensagem, escute. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Estamos em guerra, fomos alistados, estamos convocados. Não podemos ficar só na convocação, temos que entrar na militância. Você tem que ser militante, você tem que militar, você tem que lutar. E nesta luta você não pode se embaraçar com qualquer negócio desta vida. Você não pode dizer, agora não porque eu estou estudando, agora não porque eu arrumei um novo emprego, agora não porque eu arrumei uma nova namorada, agora não porque eu comprei uma casa no campo, agora não porque eu comprei um apartamento na praia, agora não porque eu tenho outros negócios, agora não porque eu tenho outros planos, agora não porque eu tenho outras coisas para fazer. O verdadeiro soldado, o bom soldado de Cristo, ele não se embaraça com nada disso, com nenhuma coisa deste mundo. Ele não deixa nada aprisioná-lo, ele não deixa nada prendê-lo, nada é importante. Ele só tem o foco na batalha, na guerra. Ele só vê isso, que ele precisa lutar. E ele não pode deixar a arma de lado, a palavra de Deus de lado, para cuidar de outros negócios desta vida. Porque não existe só esta vida. E a pessoa não pode se embaraçar com os negócios desta vida. O verdadeiro e bom soldado de Cristo, ele não se deixa enredar pelas armadilhas, pelas ciladas desta vida. Se nós estamos em guerra, é evidente que Satanás vai arrumar uma maneira de impedir que você venha para a casa de Deus, ou que você não tenha mais tempo de estar na casa do Senhor. O diabo vai arrumar até bons empregos para te impedir de estar na casa de Deus. E às vezes o diabo é tão atrevido que ele te arruma até maus empregos, e você se agarra a isso e deixa a obra de Deus de lado. E você se embaraça com outros negócios desta vida, e o negócio mais importante você deixa de lado. Porque na parábola das minas, que é muito parecida com a dos talentos, o Senhor diz, negociai até que eu venha. Você tem que se dedicar a um negócio neste mundo. E o nosso negócio é ganhar almas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja padecendo, seja sofrendo, seja com perseguição, seja com lutas, seja com dificuldades. O nosso negócio, o único negócio, é ganhar almas para o reino de Deus. Você tem que se preparar para isso. Porque o soldado tem que estar preparado. Não basta apenas o soldado ser corajoso, ele tem que ser bem preparado. Vale mais do que um soldado corajoso, um soldado bem preparado. Porque um soldado corajoso e mal preparado, ele morre logo. Mas um soldado bem preparado, ele não se deixa abater. Ele foi preparado para o combate. Ele sabe como lutar. E ele sabe de antemão que todas as oportunidades que aparecem e que parecem até boas, na verdade são armadilhas de Satanás. Minas espirituais que querem detonar a sua vida, acabar com a sua vida espiritual, que querem reduzir você a pó. O bom soldado, ele não se deixa embaraçar, ele sabe que foi alistado para a guerra, e ele se prepara bem para esta guerra, ele não se ilude com as coisas desta vida, com negócio nenhum. Eu fico muito triste, muito triste, quando uma pessoa que tem talento para fazer a obra de Deus, foi convocado, foi chamado, e enterra esse talento por causa de negócios desta vida, e deixa o talento enterrado. Eu fico triste. E há outros que já estão até com talento, estão com talento já em negociação, mas deixam o talento de lado para se dedicar a negócios desta vida. E mais triste ainda eu fico quando eu vejo, por exemplo, um pastor que está à frente de um rebanho, que tem a missão mais nobre na face da terra, e esse pastor resolve se candidatar a político, esse pastor se resolve se candidatar
a deputado, vereador, senador, presidente, prefeito. A pessoa quer se embaraçar com os negócios desta vida. É muito triste quando um pastor deixa o rebanho, deixa o ministério, deixa a guerra para ir fazer a guerra do diabo, a guerra dos homens. É muito triste. No século passado, no século XX, o mundo conheceu um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Foi um grande ganhador de almas, chamado Billy Graham. Billy Graham, um homem alto, de olhos verdes, forte e bonito, parecia o John Kennedy. Billy Graham era um sucesso em ginásios, estádios, reunia milhares e milhares de pessoas em qualquer lugar que ele fosse. E a mensagem dele era bem simples, a cruz de Cristo. Não era eloquente, de fazer as pessoas se emocionarem. Ele era um pregador que ensinava. Billy Graham foi considerado pela ONU e por vários organismos internacionais como o evangelista do século XX. Billy Graham, quando estava no auge da fama nos Estados Unidos, com 45 anos de idade mais ou menos, em pleno vigor, no auge em todos os sentidos, em popularidade, em idoneidade, em credibilidade, o que ele falava era ouvido e as pessoas prestavam muita atenção. Não havia nada que pudesse macular a ficha de Billy Graham. E Billy Graham foi sondado por um partido político que lhe apresentou uma pesquisa e disse: Billy, já fizemos uma pesquisa em toda a América. Aqui está o resultado, você é imbatível. Se você sair candidato à presidência dos Estados Unidos da América, você já está eleito. Não há ninguém que possa fazer páreo ou concorrência a você. Billy, está tudo pronto, o partido te apoia, você aceita ser o candidato do nosso partido à presidência dos Estados Unidos? E Billy Graham respondeu o seguinte: eu jamais poderia me rebaixar no meu cargo. Isso é um exemplo a ser seguido. Esse é um homem que sabe ensinar. Ele não ficou esfregando a mão. O quê? Eu vou ser o presidente da maior potência da terra, a maior potência econômica, a maior potência militar. Eu vou ser o homem mais poderoso do mundo. Tô nessa. Não é? Ele não se iludiu com os negócios desta vida, porque para ele não havia nada mais honroso, e não havia cargo mais importante, e nem posição mais poderosa do que ser ministro do Evangelho e pregador da Palavra de Deus. Não havia cargo mais poderoso para todo o universo do que ser um ganhador de almas. Esse sim é um cargo poderoso, e você tem esse privilégio. Você foi convocado para fazer a obra de Deus e ser um ganhador de almas e fazer estragos no reino das trevas. Você foi convocado para apavorar o inimigo e não para colaborar com ele. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Não pense você que eu estou fazendo essa pregação e amanhã vou entrar na política. Há 30 anos atrás já me fizeram convite para ser vereador. Não quero. E se falasse para mim: não, você pode ser prefeito de São Paulo. Obrigado. Tchau e um abraço. Você pode ser governador do estado. Até logo, não me interessa. Você pode ser presidente do Brasil. Ih, que cargo michuruca, gente. Você não tem uma oferta melhor, não? Presidente dos Estados Unidos. Ah, mas não dá, eu sou brasileiro. E mesmo que eu pudesse, não tem nada melhor para vocês me oferecerem, não? Quando a Paz e Vida começou no Rio de Janeiro,
Muitos políticos ficaram preocupados. E o Palharim vai sair candidato aqui. Ficaram preocupados. Eles não me conhecem. Não me conhecem. Eu posso garantir a você que só não estou plenamente realizado na minha vida porque ainda olho para a seara e eu vejo os campos brancos, os frutos caindo na terra, apodrecendo, e não tem quem possa colher. Se nós estivéssemos fazendo a colheita do jeito que ela está disponível hoje no nosso século, então poderia dizer a você que estaria realizado. Só não estou plenamente realizado por causa disso. Mas eu não vejo nada mais importante para mim e para você fazermos neste tempo e nesta vida e neste mundo, a não ser agradar àquele que nos convocou para esta batalha. Nós vamos agradá-lo da melhor maneira possível. Vamos nos livrar de toda a bagagem desnecessária. Vamos nos livrar de todo o fardo desnecessário e vamos concentrar as nossas forças nesta grande guerra contra o reino das trevas. Vamos nos colocar todos de pé, amados. É uma pena que algumas pessoas aqui têm um trabalho tão humilde, tão mal pago. É uma pena que mesmo assim essas pessoas não são capazes de renunciar a uma vassoura para fazer a obra de Deus. É uma pena que você considere, e agora eu falo diretamente com você pelo Espírito de Deus, que você ache os negócios que você está fazendo mais importante do que guerrear essa batalha para a qual o Senhor te alistou. Ele entregou talentos nas tuas mãos. E Ele espera que você negocie nesta vida. E que você seja um bom soldado. Um bom soldado do reino de Deus. Em Israel a mulher serve o exército, no reino de Deus também. Aqui todos servem o reino de Deus. Não tem essa. Estou muito velho, estou dispensado do serviço militar. Espera um pouquinho, deixa eu ver os exemplos. Moisés, com 120 anos de idade, Deus lhe disse: Moisés, antes de te recolher, eu tenho mais uma batalha para você contra os midianitas. Você está dizendo que está velho ou velha? Você já tem 120 anos de idade? E se tivesse 120 anos de idade, Deus não te dispensaria. E a tua velhice ou idade avançada jamais seria um empecilho para esta batalha. Porque não é com a tua força que você vai lutar, mas é com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não dependemos das nossas próprias armas, mas dependemos do arsenal do Espírito Santo de Deus. Não é com as tuas armas que você vai vencer, mas são com as armas do Espírito Santo. E essas armas capacitam qualquer pessoa. Ele capacita, e a única coisa que Ele requer de você é fidelidade. Porque a capacidade vem dele, mas a fidelidade vem de você. Ele não te obrigará a ser fiel. Ele não obrigou Judas a ser fiel. Judas roubava a bolsa. Ele não obrigou Judas a ser fiel. Judas mentiu e traiu. Sabe por quê? Porque Deus não pode obrigar ninguém a ser fiel. A capacidade Ele pode dar, mas a fidelidade é você que tem que dar. Ele te capacita. Seja você quem for, e qual
Seja a sua idade, não importa, Ele te capacita. Pela graça do Senhor Jesus, Ele te capacita. Não é porque você merece nada, Ele vai te dar capacidade. A única coisa que Ele quer de você, a única coisa que Ele exige de você e que você deve apresentar é fidelidade. Isso é muito importante. Tão somente a fidelidade. É a única coisa que Ele vai honrar, é a fidelidade. Por isso que você vê, às vezes, um obreiro, uma obreira, não é nem uma pessoa muito estudada, nem nada, e a pessoa, no entanto, tem uma facilidade para ganhar almas, em trazer visitas para a igreja, em lotar a igreja, em fazer um trabalho que cresce. Pode olhar, esta pessoa é fiel. A pessoa é fiel e Deus honra quem é fiel. E é isso que Ele requer de você. Primeiramente, vamos lá. Não estou falando aqui para você hoje, renunciar. Porque desde o dia em que você entregou a tua vida para Jesus, você não se pertence mais. Desde o dia que você entregou a tua vida para Jesus, você não é mais dono das suas próprias decisões. Se você continuar decidindo, está fazendo isso por conta própria e está dando uma prova de infidelidade. Então não se trata aqui de falar, renuncie, porque você já está convocado. A tua arma está meia parada ou até enferrujada, mas Ele te convocou para a guerra e você está no meio da batalha. Ou você assume a tua posição no combate, ou você vai sofrer os danos. Porque o diabo não vai dar colher de chá dizendo, isso daqui não está mexendo comigo, deixa ele quietinho. Pelo contrário, os distraídos e os negligentes são os que ele vai matar primeiro. O diabo, ele vai se aproveitar que você baixou a guarda, que você não está vigiando, que você está seduzido pelas coisas deste mundo, por esse tempo, e ele vai te destruir primeiro. Porque você está numa guerra. E nesta guerra é matar ou morrer. Agora, para quem é fiel, é vencer ou vencer. Nós não vamos morrer. Para quem é fiel. Portanto, agora tem que haver uma disposição de fidelidade como você nunca teve antes na sua vida, para servir o nosso Senhor. Uma vida exemplar, para que as pessoas te vejam como uma pregação viva, como uma pregação ambulante. Não somente uma pessoa que prega bem, mas uma pessoa que ensina bem. Uma pessoa que conhece e tem conteúdo. Uma mulher chegou para mim e falou assim, pastor, dá uma chance para o meu marido, ele prega tão bem. Ele já é pastor da Paz e Vida? Não, ele é membro, mas ele prega bem? É mesmo, irmã, como eu viajo muito. Faz o seguinte, manda o teu marido gravar uma pregação dele no próprio quarto. Ele grava a pregação e depois ele ouve a pregação. Se ele achar a pregação boa, manda me entregar. E quando eu estiver viajando, eu vou ouvindo no carro. Aí, tá bom, pastor. Voltou para casa toda contente. O pastor João mandou você fazer isso. Aí ele preparou uma pregação, um sermão. Ficou horas e horas, preparou um sermão, fez um esboço muito legal, ligou o gravadorzinho e começou a pregar no quarto. E pregou. Quando ele terminou a pregação, ele desligou o gravador e falou, agora eu vou ouvir. E ele avisou a esposa, agora eu vou ouvir, tá? Eu vou ouvir a pregação. Deixa eu chamar minha mulher para ela acompanhar. Aí ele falou, mulher, vem aqui, vamos ouvir o que eu preguei, me fala se está bom. Tá, então põe aí. Aí os dois sentaram na cadeira e ligaram o gravadorzinho, né? Começou a tocar a pregação. Aí ela veio falar comigo, e aí, irmã, como é que foi a pregação? Ela falou, pastor, eu não sei, nós dois pegamos no sono no meio da pregação. Deus não está querendo que você comece a elaborar sermões, né, de teólogos.
Deus quer que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, uma unção multiplicada do Espírito. Quer encher a igreja? Enche o teu coração do Espírito Santo. Quer encher a igreja? Enche a tua vida do poder de Deus. Fidelidade, 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 fidelidade levada ao extremo. Preparo, porque a coragem é importante, mas um soldado corajoso e mal preparado é um desastre. O bom é um soldado corajoso e bem preparado. E todo o preparo que você precisa, Ele tem para te dar. A capacidade, Ele dá. Ele só requer de você fidelidade. Quem quer receber mais capacidade do Senhor? Revestimento de capacidade. Capacidade intelectual, capacidade espiritual, capacidade física, capacidade carismática. Quem quer receber, levante a mão, deixa eu ver. Ele está aqui para te dar, amém? Ele está aqui para te dar, ouça isso. Ele só quer um compromisso teu. Fidelidade até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele só quer fidelidade incondicional. Fidelidade, obediência, fidelidade integral. Se você quer fazer este compromisso, se você quer fazer este voto com Deus de ser fiel até a morte, fiel de verdade, fiel a quem te alistou para esta guerra, coloque a mão direita sobre o teu coração. Vou chamar aqui no altar os pastores da Paz e Vida, vão subindo aqui. Todos os pastores e adjuntos subam aqui. E agora eu quero que você vá derramando a tua vida como água diante do altar. Vai derramando a tua vida como óleo diante do trono. Vai derramando agora o teu coração diante de Deus, porque Ele sonda os rins e os corações. Vou pedir agora para quem quer fazer esse compromisso de fidelidade mesmo, vem para frente, sai do seu lugar, vem para frente. Isso, vem para frente. É aqui que nós vamos levantar um clamor fiel até o céu. E enquanto você vem, você já vem glorificando ao Senhor. Enquanto você vem, você já vai dando glória, vai dando liberdade ao Espírito Santo. Oh glória! É evidente que o pregador precisa ter eloquência, mas mais do que eloquência, ele precisa ter sabedoria. Mais do que querer apenas transmitir emoções para o povo, ele tem que transmitir verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. Ao invés de gritos apenas para empolgar massas, fazer o povo sentir a unção do Espírito Santo. Então começa, meu amado, começa, minha amada. É você e Ele agora. É você e o Senhor. Oh glória! Vamos glorificar o Senhor. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. A tua força vem da graça do Senhor. A tua força não é porque você merece, é graça, é favor de Deus. Oh glória! E o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos. Diga, eu quero ser fiel, eu quero ser idôneo. Oh glória, eu estou recebendo o que me foi confiado.
para também ensinarem os outros. Eu quero ser um ensinador, eu quero ser um discipulador. Oh glória! Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Declare: não importa quanto eu vou sofrer fazendo esta obra, não importa o sofrimento desta batalha, eu vou ser fiel até a morte. Oh glória! Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Diga para ele: não vou me embaraçar com negócio nenhum nesta vida. Nem homem, nem mulher, nem situação, nem emprego, nem carreira, nem escola, nem família, nem nada vai me embaraçar, porque eu quero agradar aquele que me convocou para esta batalha. Oh glória! Ele só quer uma coisa: fidelidade. Ele vai te revestir de capacidade. Oh glória! Vem, Senhor, vem agora e começa a revestir o teu povo de capacidade. Aqueles que estão fazendo um compromisso de fidelidade até a morte, para te servir na frente da batalha, sem qualquer outra condição que não seja alegrar aquele que o convocou. Reveste agora de capacidade. Oh, Ricala Masuri Misuri Andalás, Elia Masuri Mishia, Elia Tia Sori Mishia Mas. Oh glória! Pessoas no nosso ministério vão começar a realizar sinais que nós nunca vimos antes na Paz e Vida. Pessoas que Deus está sondando e capacitando agora, por causa do compromisso infalível e incondicional de capacidade, de fidelidade. Oh glória! Oh glória! Vamos aplaudir o nosso Senhor. Vamos aplaudir muito o nosso Senhor. Isso, vamos aplaudir mais ainda o nosso Senhor. Oh glória! Oh glória! Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.